E o radar de Canguçu não está operando da RedMet, como estamos vendo aqui através do INT. Confirmei a informação aqui também direto lá na RedMet, não está funcionando. A notícia boa é que o radar aí do Morro da Igreja voltou a funcionar. A gente consegue observar que temos instabilidade lá na região norte neste momento, fica mais evidente aqui no INT, chuva aí na região entre Belém, Amapá, São Luís do Maranhão. A instabilidade segue aí na região norte neste momento. Na imagem de satélite, a gente consegue ver aí um pouco de nuvens carregadas aqui e também aí no sudoeste da Amazonas, divisa aí com o Acre. No restante do Brasil, poucas regiões carregadas. A gente tem aí nuvens sobre o Rio Grande do Sul. Neste momento aqui no Vale do Sino, são poucas nuvens e o sol está fraco, mas permanece a temperatura de 24 graus. E há uma tendência aí de subir a temperatura ao longo do dia, pessoal. Separei aqui o modelo canadense aqui através da Sigma e a gente vê que a temperatura passa dos 30 graus novamente aqui na Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha, o Planalto Médio, destacando aí o ponto de atenção para o extremo noroeste do Rio Grande do Sul, então a região ali de Santo Ângelo, Ijuí, São Borja, temperatura que vai passar tranquilamente dos 35, chegando a 38 graus. E esse aumento da temperatura relacionado com a alta umidade pode favorecer aí temporais isolados desde a região norte e noroeste do Rio Grande do Sul, passando aí pela metade centro-oeste de Santa Catarina e todo o sudoeste do Paraná ao longo aí desta quinta-feira. Entre os alertas atuais do IMET, nós temos até amanhã de manhã ainda esse alerta de tempestade, colocando quase todo o Rio Grande do Sul no alerta e toda a faixa da divisa com Santa Catarina, região sul, e a região oeste aí também, com risco aí de temporais isolados. Na projeção de chuva até o momento, todos os modelos não colocam grande quantidade, mas colocam a possibilidade aí de chuvas isoladas. E essa condição pode formar aí condições convectivas, como ontem à noite a gente acompanhou ao vivo aqui no canal, durante a live, a formação que provocou um pouco de chuva na região metropolitana e também em Porto Alegre ontem à noite. Hoje pode ocorrer novamente, nós temos aí a possibilidade então em Porto Alegre, o aumento da nebulosidade e formações convectivas aí, assim como na Serra Gaúcha, assim como lá em Bagé, também em Santa Maria, a região aí de Chapecó, lá em Caçador, lá em São Miguel do Oeste, também em Itapiranga, aqui em Pato Branco pode ter algumas condições isoladas, Cascavel, toda a faixa sudoeste aqui do Paraná se coloca aí uma condição de pancadas isoladas. Por enquanto o litoral gaúcho apresenta uma condição bem menor de instabilidade, a temperatura permanece em torno de 26 graus e mantém essa condição aí. Lá em Floripa a temperatura bate a casa dos 30 graus e a gente tem aí muito sol à tarde, assim como quase todo o litoral catarinense. Para Curitiba não tem chuva prevista, muito sol, temperatura aí um pouco mais alta. Também o litoral paranaense e toda a metade aí norte do Paraná, temperatura sobe bastante lá em Londrina, também em Maringá pode bater a casa dos 35 graus, muito sol, sem chuva. Já em São Paulo, capital, praticamente sem condições de chuva, porém temos um ventinho aí que se destaca na casa aí de 45 km por hora, um vento sudeste. O litoral aí sul de São Paulo tem bastante nebulosidade, não se descarta aí uma garoa fina, alguma pancadinha isolada entre Itanhaém e Santos. Também aí para o litoral norte, lá em São Sebastião, Ubatuba, tem um pouco de instabilidade aí, bastante nebulosidade e pode ter pancadas aí ao longo da quinta-feira, principalmente final do dia. Demais regiões do estado de São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Presidente Prudente, não coloca chuva ao longo do dia. Lá em Marília, por exemplo, temperatura acima dos 35 graus, sol direto. Presidente Prudente também sol direto. Lá em Rio Preto, sol entre nuvens à tarde. Ribeirão Preto tem sol entre nuvens à tarde. Já em direção ao Vale do Paraíba, lá em Taubaté, por exemplo, o aumento da nebulosidade é final do dia. E em direção aí ao sul de Minas, temos um pouco de instabilidade, pancadas isoladas durante o dia, mas principalmente à noite. Chove um pouco mais aí na região da Mata, também aqui na Costa Verde, no Rio de Janeiro, depois lá em Volta Redonda. Juiz de Fora tem um pouco de instabilidade, principalmente à tarde. Barbacena, Belo Horizonte quase nada. No Triângulo Mineiro também temos um pouco de instabilidade à tarde. O aumento da temperatura
deve provocar aí ainda típicos temporais de verão, com pancadas de chuva fortemente isoladas e de curto espaço de tempo. Não se descarta aí vento na casa de 40 a 60 km por hora também. Restante do Rio de Janeiro, na capital praticamente não chove, mas permanece a nebulosidade final do dia, temperatura na casa dos 30 graus na capital e pancadas de chuvas isoladas. Lá em Petrópolis também, pancadas de chuvas isoladas, garoa fina principalmente à tarde, em direção à região dos lagos, praticamente nada de chuva. No Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim permanece aí sol entre nuvens, mas predomina o sol sem chuva, temperatura acima de 30, Vitória também. Lá em Colatina temos o aumento da nebulosidade ao longo do dia, aberturas de sol, mas pode ter aí alguma pancada, alguma garoa isolada à tarde. Aí partindo aí para o Nordeste, a gente tem ainda chuva no interior da Bahia, na metade centro-oeste. Salvador quase não chove, Petrolina chove pouco, em direção aí a Recife chove um pouquinho mais no litoral aqui em Maceió também. Natal, temos uma condição aí de instabilidade que pode permanecer distribuída ao longo do dia, né? Chuva fraca, mal distribuída, aumentando à noite em direção à madrugada da sexta-feira. Já a faixa central aqui não chove muito, porém a gente observa aí o grande volume de chuva na metade oeste do Nordeste, divisa aí com toda a região norte. Então, índices que passam dos 30 milímetros lá em Novo Progresso, Imperatriz, Palmas, Teresina em torno de 10 milímetros, Belém em torno de 15, Santarém em torno de 20 milímetros. Manaus é que não tem muita coisa ainda de chuva, mas a nebulosidade aumenta no final do dia, podendo ter trovoadas à noite, aí chove na madrugada de sexta-feira. Mas a quinta-feira permanece ainda com condição de temperatura acima dos 32, muito calor, umidade muito alta, sensação de muito calor, famoso inverno amazônico aí, que está deixando o tempo assim. No geral é isso, pessoal, metade norte do país com muita chuva, metade sul, passando pelo sudeste, também aqui no sul do Brasil, é pouca chuva, mas risco de temporais isolados devido aí ao aumento da temperatura e às condições de umidade, principalmente aqui entre o Rio Grande do Sul, metade oeste, Santa Catarina, ali o Paraná também. E eu estarei acompanhando, obviamente, à tarde, essas movimentações e formações convectivas que não aparecem aqui nos modelos. A gente tem que ficar acompanhando o radar e também movimentações das nuvens através das imagens de satélite para identificar aí alguma formação. Estarei avisando os amigos através dos grupos aqui do canal. Então, torne-se membro aí a partir de R$ 2,99, participe lá do grupo de membros, tem interação da galera, eu também participo lá de vez em quando, e tem o grupo de notificações que você recebe as principais notificações do dia. Eu vou deixar o grupo fixado aqui no primeiro comentário, este grupo é gratuito. Por hoje era isso, muito importante, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se tiver no celular, puxa para o lado, deixa o botãozinho de hypar, que ajuda demais aqui o canal. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.